As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate. O Debate Melodia nesta quinta-feira, hoje dia 20 de março de 2014. Olha, muito bom saber que você está com a gente, tá? Muito obrigado aí pelo seu carinho, audiência, preferência. Obrigado pela fidelidade, obrigado sobretudo pela liderança de audiência que você dá à nossa Melodia, a rádio mais ouvida no Rio de Janeiro. A partir de agora, então, você ligando aí o 33250097 para poder participar efetivamente aqui do nosso debate. Você também conectado à grande rede, os nossos melonautas, melodia.com.br. Você seguindo a Melodia aí no Twitter, no @Rádio Melodia, e curtindo também a nossa página no Facebook, Melodia 97. Fique à vontade, tá? Pesquisa do dia. Tem uma pesquisa para você interagir com a gente. De fato, é difícil entender o adolescente. Mas por que existe essa dificuldade, hein? Queria que você participasse aqui com a gente, externando aí a sua opinião. É muito importante a sua opinião, a sua participação aqui com a gente nesta quinta-feira. E um timaço, né? Pra gente discutir esse assunto tão importante nesta quinta-feira. A dama da mesa, a nossa querida doutora Sueli Barreto, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca. O pastor Sérgio Brito, da Assembleia de Deus Central, Jardim Primavera, Duque de Caxias. O pastor Ailton Sequeira, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, Nova Iguaçu. E o pastor César de Andrade, da Igreja Batista Favos de Mel, em Jacarepaguá. Nós vamos começar então esse nosso debate orando. O pastor Ailton Sequeira vai estar orando então, abrindo esse nosso debate. Amém. Nós queremos agradecer o Senhor por esse dia, por essa oportunidade tão maravilhosa que Tu nos dá, Senhor, de podermos estar aqui e um assunto tão, Senhor, importante, tão pertinente, tão atual. E cremos que muitos adolescentes, muitos pais, muitos estarão ligados agora. E eu peço a Ti que o Senhor nos dê sabedoria e revelação. A capacidade, Senhor, de poder transmitir e de sermos agentes do Senhor para responder, elucidar e até mesmo libertar muitas pessoas nesta manhã. Por isso eu peço a Ti a Tua graça sobre nós, sobre a vida do pastor Eliel, sobre toda a direção dessa rádio, sobre cada um de nós aqui debatedores. Inspira-nos e leva-nos além do nosso próprio entendimento, para que possamos nesta manhã abençoar este povo para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Vamos então ao nosso tema, vamos então ao nosso debate nesta quinta-feira. E aí, de fato, é difícil entender o adolescente? Se você concorda com isso, por que então existe essa dificuldade? Porque é uma fase tão complicada e às vezes a igreja também não consegue lidar com isso, os pais não conseguem lidar com isso. Colocam inclusive codinomes, né? Aborrecente, ao invés de adolescente. A sociedade coloca exatamente essa questão. Por que essa fase é tão complicada? Vamos então para o nosso debate. E a queridíssima, adorada, querida doutora Sueli Barreto, amável, bom dia! Bom dia, meu amado Eliel, amados da mesa, amados ouvintes. Eu quero dizer que hoje eu fui pedir socorro a Sônia Lia, né? Porque a especialista em adolescente era ela. Eu não tinha muita paciência, mandava tudo para ela, os clientes. E ela colocou num artigo que eu li, que eu tenho aqui comigo, chamando a adolescência de segundo parto. Né? E eu achei de muita sabedoria isso, porque no parto a gente sente dor, a gente não sabe o que vai acontecer, e aquela coisa toda, e tem que haver o corte do cordão umbilical, né? Então tem muita semelhança com essa coisa mesmo da adolescência. E o adolescente, ele é um rebelde sem causa. O adolescente, ele está em busca da identidade dele.
Ele quer ser ele. Quem sou eu, né? Ele quer deixar de ser o filhinho da mamãe, o filhinho do papai e passar a ser ele mesmo. E com aquela explosão de hormônios que está acontecendo, tanto meninos quanto meninas, a transformação do corpo, eles começam a se questionar. Quer dizer, o que eu sou? Eu não sou criança, eu não sou adulto. Então a psicologia geralmente chama o adolescente de um ser marginal, que está à margem de dois tipos de crescimento. Quando eu estudava, fizeram uma pesquisa, Margaret Mead, se não me engano, e ela descobriu que entre os indígenas e aborígenas não existe o fenômeno adolescência. Isso só existe nas cidades. Por quê? Porque o adolescente é criado sem segredos. Ele assiste o parto, ele vê o casamento, ele pode até de repente estar vendo o pai e a mãe se relacionando, e aquilo para ele se torna uma coisa natural. Ver os órgãos sexuais do pai e da mãe que estão lá pelados e aquela coisa toda. Lógico que eu não estou dizendo para você fazer isso, porque nós moramos numa sociedade que não é tão primitiva assim. Então, eu só estou citando essa maneira de ver, né? Por que eles não têm esse fenômeno da adolescência e nós na sociedade o temos. E interessante que o Rubens Alves, ele diz que a adolescência é o pesadelo dos pais. E isso nós vamos ver com o que os nossos ouvintes estão postando aqui para nós. Por quê? Porque o pai, ele quer tentar dialogar. Mas ele vai logo perceber que os adolescentes não querem ser compreendidos. Esse que é o grande problema. Você fica cheio de amor para dar. Meu filho, vem aqui porque eu te entendo. Eu quero te entender. Mas eles não querem que a gente entenda eles. É uma fase que demora para passar, né? Porque ele tem que ter as experiências dele. Nessa fase de adolescência, a maioria dos adolescentes tem uma minoria que não dá problemas assim, ou se dá, ele só pensa, mas não age. Eles querem se livrar dos pais. Os pais, para eles, se tornam um pesadelo, porque o pai quer controlar, quer saber onde está. Eles estão em busca de uma liberdade que eles não sabem o que é. Então, eles partem à procura dos iguais, dos grupos iguais. Se ele der uma sorte de ser amigo de grupos de meninos bons, ele vai ser levado para o lado bom. Se ele der um azar, como deu o meu neto, de fazer parte de um grupo mau, ele vai seguir para o caminho mau. E aí nós só temos uma forma: orar muito por ele e com ele. Não é só por ele, é com ele. Pegar, vem cá, quero orar. Não quero. Fica aqui, eu vou orar por você. Entende? E orar, mas não aquela oração que você, Senhor, não. Chega, meu Deus, cuida dele, abre os olhos dele, que ele vê. Não faz mal que você repita a mesma oração, mas faça essa oração, porque Deus vai estar ajudando você a entender esse fenômeno dentro da sua casa. É muito doloroso. Muito doloroso. Pastor Sérgio Brito, que bom também tê-lo aqui nesta quinta-feira, querido. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel. A alegria é sempre minha estar aqui. Eu louvo a Deus pela Rede Melodia, por sua vida. Amém. E por todos os debatedores ouvintes. A doutora Sueli, ela foi muito feliz nas colocações que ela fez. Todos os pais têm medo da fase da adolescência. Não tem jeito. E é uma realidade que todos precisam passar. Graças a Deus eu já saí dessa fase. Porque meu filho mais velho está com 30 e o meu mais novo está com 29. Vem agora os netos aí. Mas é uma fase complicada e o tema de fato é difícil entender o adolescente. Por quê? É difícil entender o adolescente pelo fato do adolescente. Primeiro que a doutora Sueli falou que eles não querem ser entendidos. Mas por que eles não querem ser entendidos? Porque o adolescente ele tem uma variação muito grande de sentimentos. Então, por exemplo, hoje ele gosta de uma coisa, amanhã ele já gosta de outra. Hoje ele te ama profundamente, amanhã ele está te odiando profundamente. Então essa variação de sentimentos faz com que o adulto não consegue entender o adolescente. Porém, uma coisa legal no adolescente, eu trabalho com adolescente há mais de 20 anos, e uma coisa legal do adolescente é que o adolescente ele tem dificuldade de confiar no adulto. Mas quando você consegue adquirir a confiança desse adolescente, ele entrega a vida dele na sua mão.
Então nem todos os adultos conseguem compreender um adolescente. Mas quando você consegue atingir o coraçãozinho desse adolescente, ele vai confiar em você, e é importante que o adolescente tenha uma pessoa adulta onde ele possa confiar. Imagine um adolescente de, por exemplo, 15 anos, estar com um problema de ordem sentimental ou familiar e discutir aquele mesmo assunto com outro adolescente da idade dele. Aquele adolescente tem o mesmo problema que ele tem. O conselho não será bom. Então o adolescente nunca deve seguir o conselho de um outro adolescente, sim o conselho de uma pessoa adulta. Tá? Eu tenho certeza, pastor Eliel, que esse debate vai trazer uma orientação muito grande para os nossos ouvintes, porque todos passam por problemas com seus adolescentes dentro de casa, evangélicos e não evangélicos. Muito bem. Pastor Ailton Sequeira, que bom também tê-lo aqui, querido, nesta quinta-feira. Bom dia, meu irmão. Muito bom dia, meu querido pastor Eliel, a todos os ouvintes, são meus queridos debatedores nessa manhã. Tema maravilhoso, e a gente percebe claramente que existem várias implicações, até porque eu acredito que a maior dificuldade que existe é que não existe uma fórmula. Se você pensar assim, qual é a fórmula? Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma menina, graças a Deus, abençoada, se forma psicóloga agora, nesse ano, 22 anos, passou um período da adolescência, mas nós acompanhamos. E durante o momento da crise nós tivemos um posicionamento contundente, firme com ela, passou aquele momento e hoje ela está, graças a Deus, assim. Em contrapartida, eu tenho um outro filho que é completamente diferente dela. E aí aonde entra a questão? Nós precisamos pedir muita orientação a Deus. E por quê? Porque às vezes nós queremos usar uma mesma metodologia que não vai funcionar com o outro. Por quê? Porque nós estamos falando de indivíduos. Embora eles tenham saído de nós, mas eles são pessoas diferentes. Eles têm um temperamento, o caráter deles está sendo formado dentro de um contexto e dentro de outros, e tem uma personalidade. E eu acho que a maior dificuldade, algumas dessas dificuldades, primeiro, é que o pai ele não é instruído para lidar com a adolescência. Até porque a maioria dos pais não tiveram isso dos seus pais. Então como é que ele vai passar uma coisa que ele não teve? Então aí quando ele entra nesse processo de crise, que todo mundo entra, minha filha conversava comigo e falou, pai, a adolescência é chamada fase do luto. Por que a fase do luto? Porque ele não sabe, ele entra em misto de sentimentos constantemente, e ele não é, como foi falado aqui, ele não é um adulto, mas também não é criança. Ele está vendo transformações profundas. Agora você vê um adolescente, ele está rindo, ele está alegre, daqui a pouco ele está triste, mas ele nem sabe por que ele está triste. Porque ele está passando por constantes transformações. E a maior dificuldade, uma das maiores dificuldades que eu percebo que existe, e isso tudo vai partir de dentro de casa, não tem para onde fugir, sabe? Que será inevitável essa fase, nós sabemos, mas o que eu acredito que é mais importante, e hoje existem muita informação para instruir os pais como lidar com cada um deles, porque não adianta às vezes você querer bater de frente, não adianta às vezes você querer impor algumas outras coisas, porque eles não têm uma maturidade, a idade da maturidade é 25 anos, considerada. Então, até lá, ele está num processo de constante mudança. E nós precisamos buscar ferramentas para poder trazê-los para perto de nós. E uma vez perto, procurar se relacionar, entender e tentar aplicar. Então eu acho que a minha primeira fala, pastor Eliel, acho que a maior dificuldade que às vezes existe é de nós olharmos para um adolescente e identificarmos que ali tem uma pessoa, independente dele ser homem ou mulher, da idade que ele tenha, é uma pessoa. Ele tem sentimentos, ele tem pensamentos e ele tem capacidade de decidir algumas coisas. Muito bem. Pastor César Bastos de Andrade, bom dia. Alô pessoal, bom dia. Bom dia, Eliel. Prazer ver você. A gente está aqui, estou em casa na Melodia. Verdade. E com essa turma aqui, com quem a gente aprende muito, é legal ver. Muito bom estar aqui. Eu acho extremamente simples entender o adolescente. Se eu entender o velho, eu vou entender o adolescente.
Então você vai lá, criança, adolescente, jovem, adulto, senhores, anciãos. Bom, então uma sequência cronológica. Eu tenho dois bebês lá na igreja, o Eric e o Isaac. Eu pego aqueles garotos no colo, fico 1 minuto com eles, que eu boto no colo, vira para lá, vira para cá, mexe para lá, mexe para cá, mexe para lá, mexe para cá, mexe para lá, aí eu devolvo pro pai. Toma, mãe, é teu, filho é teu. O velho, ele está paradão lá no banco, devagar, demora para pensar, demora para responder. O que é isso? É a pujança da vida. A vida é pujante, ela explode dentro do ser humano. A vida é explosiva, ela é dinâmica, fantástica. A adolescência nada mais é do que uma fase onde essa explosão vem muito forte, com o início da capacidade de entender. A criança entende muito pouco, dentro de um raciocínio lógico. O adolescente é aquela fase em que está no auge da vitalidade. Você imagina a vitalidade do adolescente com a minha. A dele explode. E naquele momento da adolescência, ele está começando a identificar situações, ele está começando a compreender uma coisa chamada realidade. Começa ali. Então vem a explosão da vida, aquele fenômeno dentro do ser humano, que a vida é dinâmica, é fantástica. E o adolescente, ele não sabe administrar aquilo, não tem como. Ou seja, o comportamento do adolescente é milimetricamente igual ao do idoso, com a diferença da vitalidade. O que ele percebe? Ele está percebendo que a vida é aquilo ali, ele está buscando razão, ele está igual a mim. Eu com 61 anos de idade estou buscando um monte de resposta. E aí vou dizer aquele pensamento que você conhece. Quando penso que sei todas as respostas, a vida vem e muda todas as perguntas. Então o adolescente é simples. Ele é o velho mais vital, mais vitalidade. Nada além. Então a criança está ali, se mexe para lá, para cá, o ápice da vitalidade da vida. Se mexe para lá, mas não sabe manifestar a posição ainda. Daqui a pouco vem um adolescente, também com uma capacidade enorme de vitalidade, essa pujança da vida, e ele comete um pique tremendo. E aí começa aquela fase dos questionamentos, que são iguais aos meus. Só tem uma diferença entre eu e o adolescente. É que eu não tenho a vitalidade que ele tem. Eu tenho os mesmos questionamentos, o mesmo vazio existencial. A explosão da vida no adolescente é igual à minha, mas caqueticamente. Eu estou paradão, 61 anos. Mas todas as interrogações que o adolescente tem, eu tenho. Pode acontecer de nós darmos aqui um corolário diferente. Ah, mas você tem mais experiência. Sabe o que é experiência? O desgaste dessa vitalidade, somado, me faz mais apático do que ele. Mas a explosão chamada vida, que dá na criança e ela se mexe para lá e para cá, ela se dá no adolescente, e aí começa aquela fase de questionamento, ele está perdido, igual eu estou perdido. Tem coisa dessa que eu não sei para onde vou, para onde vim, de onde vim. Então me parece que entender o adolescente é fácil. Suportá-lo é difícil, porque eu não tenho mais o pique, é diferente. Então você se aborrece com ele, porque ele tem aquela vitalidade total e você não acompanha mais, é o chamado conflito de geração. Então eu digo o seguinte, se o ouvinte responder aí, eu entendo o idoso, necessariamente ele tem que entender o adolescente, que é um idoso com infinitamente maior potencial de vitalidade. Pois é, muita filosofia junto aqui. Isso aí você tem até 31 de dezembro para decodificar tudo isso que foi falado aí. Mas vamos lá. 11h22. A Jéssica Alves, aqui através do Facebook, dizendo aqui, sou adolescente e reconheço que nos entender é realmente difícil, porque estamos em uma fase de conhecer novas pessoas e novas coisas. Então acaba sendo complicado para os adultos entender o que nós queremos. Isso aqui é a palavra de um adolescente aqui. Isso é muito legal, você pode participar aqui com a gente, tá? O Davidson de São Gonçalo dizendo muito difícil. Acho que é um momento muito complicado, onde se conviver com todo tipo de gente, podemos educar, proibir, aconselhar em tudo, mas no fim, eles são quem vão escolher o que fazer.
segredo é sermos pais, melhores amigos e dar bons exemplos. A Simone dizendo que é difícil pela falta de participação dos pais. Quanto mais o adolescente crescer, mais também tem que crescer o conhecimento dos pais. Ela diz aqui que não tem filho, mas procura entender os sobrinhos e ver a falta dos pais na vida deles, embora sejam lares evangélicos, doutora Sueli Barreto. É aquela tecla que a gente sempre bate, não é? Quando a mãe não é presente dentro de casa, vai acontecer exatamente isso. A criança fica leve, livre e solta, faz o que quer, né? Porque a empregada não tem autoridade sobre a criança, né? A avó não tem autoridade sobre a criança. Então, fica faltando uma voz ativa dentro desse grupo. Essa menina que falou que é adolescente, querida, você está certa, você reconhece que tem os problemas, você sabe que está passando uma fase complicada, mas eu quero dizer para vocês, pela experiência de vida que eu tenho, de consultório, de igreja, que quando um adolescente se converte na adolescência, ele fica para a vida inteira. Porque ele está ali naquele raciocínio lógico, hipotético, dedutivo, ele consegue entender Deus com plenitude. Quando ele vem já dentro da igreja, às vezes cria um problema, porque ele já está acostumado com aquilo, ele quer conhecer o outro lado, né? Que ele tem aquele espírito aventureiro. Então, a conversão, a igreja tem que dar mais importância para o adolescente. Porque a conversão da cidade, e eu falo por mim, eu me converti com 15 anos, né? E foi uma conversão tão forte que os meus conceitos, a minha maneira de ser é diferente de um crente criado no Evangelho. Fica completamente diferente, porque eu quero o adolescente, quando se converte, ele quer viver intensamente aquilo que ele crê. Isso é muito importante. Agora, a gente precisa ver que o adolescente é o reflexo daquilo que aconteceu na sua infância. O que ele teve na infância? Ele teve pai e mãe que deram a ele toda essa atenção. Ele foi criado tendo uma autoestima, o amor próprio desenvolvido. Como é que foi o relacionamento? Você ajudou o seu filho a pensar? Você ensinou o seu filho a ser obediente? Você respeitou o seu filho? Isso aqui é o mais difícil, hein? Respeitar o seu filho como indivíduo. Porque nós ficamos naquela assim, criança não tem querer, criança não tem que nada, eu que determino, eu que mando. E a criança cresce com aquele espírito revoltado. Você ensinou o seu filho que é mais importante ser do que ter? Ou a gente não teve presente e resolveu dar coisas em vez de dar-se a si mesmo? Quer dizer, tudo isso vai refletir exatamente na adolescência. É ali que as coisas vão aparecer com intensidade. Então, a gente tem que ter esse espírito de criar os nossos filhos, ensinando de tal forma que quando chegar na adolescência, com todas as dúvidas e problemas que eles vão ter, com a sexualidade exacerbada, você está ali presente para conversar com ele, para ensinar a ele, para explicar para ele que liberdade é você poder dizer assim, eu posso fazer, mas eu não quero. Isso é liberdade, né? Porque o indivíduo do mundo, ele não é livre. Ele fica preso aos vícios, ele fica preso às coisas erradas. O crente não. O crente pode dizer, eu posso fazer, mas eu não faço porque eu não quero. Isso, para mim, é o maior ensino que existe sobre liberdade para o adolescente. E se ele aprende isso, ele coloca em prática. Aqui, o Paulo Costa, doutora Sueli, até corroborando aqui com a sua opinião, de Piracicaba, São Paulo. Eu perdi meu pai com 14 anos e o que ele me ensinou quando eu era criança me ajudou a formar bem a adolescência. E hoje, com 28 anos, sou bem casado, boa profissão e sirvo a Deus com sinceridade. Acabou de falar aqui, ele já tinha mandado aqui e aí bateu aqui, viu? A participação que chega aqui, pastor Sérgio Brito, da Luciene, ela é de Papucai, dizendo assim, não é difícil entender os adolescentes. O problema é que os adultos esquecem que já foram adolescentes um dia e também deram trabalho. E hoje querem forçá-los a pensar como adultos. É isso, pastor Sérgio Brito? Na verdade, a princípio, uma geração não teve a oportunidade de viver a adolescência. Nós temos uma geração que não teve a oportunidade de viver a adolescência. Mas todos nós passamos por essa fase.
O problema é que nós precisamos, nós os adultos, principalmente os pais, precisamos deixar os filhos viver as fases. Porque existem as fases e essas fases precisam serem vividas e respeitadas. Por exemplo, a infância divide-se em 3 fases. Primeira infância de 0 a 3 anos, segunda de 3 a 5, terceira de 5 a 7. Tem que respeitar essa fase. Depois vem a pré-adolescência, a adolescência, a juventude e idade adulta. Se eu impeço o meu adolescente viver a adolescência dele, eu posso trazer um prejuízo para a formação do caráter dessa pessoa. Amanhã, imagine só amanhã, essa pessoa vai estar com 30 anos, como não viveu a adolescência, ele vai querer viver a adolescência na idade de 30 anos. Eu conheço um monte de casos de pessoas adultas que formaram família e não tiveram a dignidade de manter a família, porque talvez não viveu a adolescência e a juventude, e depois de que formou a família, quer viver essa vida. Aí traz prejuízo para a família. Então essa ouvinte está certa, porque nós precisamos respeitar as fases do desenvolvimento do ser humano. Muito bem, pastor Ailton Sequeira, essa questão de fase aqui é muito importante, exatamente isso que os ouvintes estão comentando aqui. De pessoas de 25, 30, 35 vivendo como se fosse adolescente. E aí, inconsequente. Você imagina um senhor inconsequente? É impressionante. Ou tem problema, e aí a doutora Sueli pode falar disso aqui psicologicamente. Então tem um monte de psicótico aí na sociedade, cara. Que é brincadeira. É ridículo alguém, um senhor, se passar por um jovem. Não tem outro jeito. Se vestir como jovem. Falar, isso não existe, isso é questão de ou algum comportamento anormal. Como é que é isso, pastor Ailton? É dentro daquilo que já foram falado aqui, pastor Eliel. Além da questão do respeito das fases que a gente tem que aprender, o que entendo é que a formação, existe muito pouco investimento na formação do caráter dos filhos. Eu acho que essa loucura que a gente vive hoje, essa busca frenética dentro desse sistema capitalista, onde a mãe tem que sair para trabalhar, o pai tem que sair, e quem trabalha a formação do caráter da criança são pessoas que não têm, às vezes, aquela questão consanguínea e não, consecutivamente, não consegue transmitir aquilo que realmente deveria ser transmitido. É essa fábrica que a gente vê hoje. Se não existe, o pai, ele precisa ser amigo do filho. A mãe precisa ser amiga da filha. E precisa acompanhar e orientar. Por quê? Porque por isso justamente que Deus criou os pais. Porque os filhos não têm capacidade de decidir muitas coisas. Mas quando essas etapas elas são puladas, quando se pula essa etapa, o reflexo ele vai ter que vir em algum momento. E é o que justamente acontece. A gente vê pessoas que já deveriam ter amadurecidos e não conseguiram chegar a esse amadurecimento. Por quê? E eu acredito, eu sempre bato nessa tecla. Se você trabalhar muito bem a formação do caráter do teu filho, não quer dizer que você esteja isento de passar por algumas situações. Mas eu acredito que se você for amigo do seu filho, se você acompanhar as fases dele respeitando quem ele é, e sobretudo discipulando o seu filho, ensinando ele o caminho, instruindo ele na presença de Deus, existe uma grande probabilidade dele, apesar das crises, ele poder passar por isso com um equilíbrio, porque ele vai ter a presença do pai ou da mãe junto dele. Então hoje o que a gente vê, esse reflexo, tudo que a gente vê aí, eu acredito que, vamos assim, dentro de uma estatística minha, 90%, Léo, pode ter certeza que o cunho foi familiar. O problema foi lá atrás, que não foi colocado perfeitamente o fundamento que deveria ter sido colocado na vida daquela família. Pastor César de Andrade. Eu vejo essa situação como, eu falei inicialmente, há um conflito natural da existência humana. Todos nós temos esse conflito, né? Então, eu entendo tudo isso, que quando tem uma melhor formação, eu sou defensor, que eu acho que a mulher deve estar em casa na fase da formação do caráter do filho. Eu defendo isso há tantos anos. Eu não sou partidário daquela moça que quer ser profissional
e quer ter filho ao mesmo tempo, e o filho é criado com babá, com creche, tá? Eu sou terminantemente contra isso. Então eu concordo com isso. A única coisa que eu quero pontuar é que o adolescente, ele é absolutamente... A vida é uma só, ela não tem essas divisões. A vida da criança é uma só, o sopro de vida é um só. E os conflitos naturais, naturais da existência, começam exatamente com o entendimento. Os questionamentos, e isso é muito frequente na fase da adolescência, porque ele começa a se descobrir e começa a simultaneamente se descobrir e se perder em si mesmo, como nós. Então essa questão que você levanta, de pessoas com 30, 30 e tantos anos, isso é no mínimo um distúrbio, no mínimo. Pode ser pelo fato do pastor Brito ter acentuado, de pessoas que não tiveram a adolescência num tempo adequado, pode ter 1000 causas, mas que o resultado final é um distúrbio, O camarada tem 50 anos e se veste como menino. A mãe quer competir com a menina, com a filha. Aliás, você quer agradar uma mulher de 40 anos, é a coisa mais fácil que tem. Quando ela estiver do lado da filha, você diz assim, quem é mãe, quem é filha? Ela acredita, ela acha que é verdade. Então, a rigor você tem esse conflito. Claro que isso passa, se não de forma muito acentuada, mas pelo menos de forma tênue, por um distúrbio. Ou por isso ou por aquilo, mas é um distúrbio. Imagina você, uma pessoa com 40 anos, querer ser um menino de 12, se comportar, ou querer ter relacionamentos, ele não tem, quem sabe, não desenvolveu a maturidade proporcional à cronologia do seu tempo, não é? Então é um distúrbio. Isso tem que ser tratado mesmo com acompanhamento psicológico, certamente. Então, agora, me parece que esse conflito da adolescência é absolutamente natural. Uma coisa é eu entender o adolescente. Eu tenho que entender. Eu já fui adolescente, como é que eu não vou entender o adolescente? É inconcebível eu não entender a adolescência. Eu passei por ela. Eu posso não suportar mais, não tenho mais pique, não sei o quê, papapá, estou cansado, estou velho. Isso é uma coisa. Estou irritado. Agora, eu tenho que entender. A adolescência é uma explosão da vida. E aquele momento que a criança está lá, claro, se você instruir na igreja, se você tem 1000 vertentes aí. Hoje em dia no mundo informatizado, você pega um garoto aí de 5, 6 anos aí, sabe tudo já de internet, mexe de lá para cá com esses joguinhos. Então você tem o conflito cultural de gerações. Isso é outra coisa. A minha geração é da época da máquina da datilografia. Eu sei tudo de máquina da datilografia, eu não sei nem ligar o computador. Então, vamos lá. Então, o conflito cultural de gerações, isso é uma coisa. Agora, o conflito da existência humana, ele explode mais aparentemente no adolescente, por isso é que diz aborrecente, porque a gente não quer entender aquilo que ele tem que entender. Como é que eu não vou entender o adolescente se eu tenho 60 anos? Eu tenho que entender. Eu posso não suportar, mas entender eu tenho. Então, me parece que a diferença que tem de um para o outro, parece que o adolescente é uma fase fora do mundo. Diferente de todo mundo. Não, é uma fase normal. Criança, adolescente, jovem, adulto, senhor, ancião e 7 palmos de terra em cima. Depois do ancião não tem mais o que fazer. Então me parece que essa questão que você levanta de pessoas de seria uma adolescência atrasada, isso passa por um distúrbio qualquer. A gente vai para o intervalo, já volta com a segunda parte do nosso debate nesta quinta-feira, 11h36. Estamos apresentando Debate Melodia. Muito bem, 11h39 aqui na nossa Melodia, 11h39. De volta então com a segunda parte do nosso debate. De fato, é difícil entender o adolescente, mas por quê? Exatamente isso que nós estamos discutindo aqui nesta quinta-feira com o pastor Ailton Siqueira, pastor Sérgio Brito, com a doutora Sueli Barreto e também com o pastor César de Andrade. Aqui, a Júde Furtado participa com a gente aqui, doutora Sueli, que às vezes o problema da adolescência é a falta de preparação para essa fase. Exato. Alguns pais tratam seus filhos como bebês, mas cobram deles atitudes de adultos, doutora Sueli. Isso é plenamente verdade. Eu digo assim, a criança, você escolhe tudo, você tem que usar essa roupa, você tem que comer essa comida, você tem que fazer aquilo. E quando chega na adolescência, você pergunta para o adolescente, e agora, o que é que você quer fazer? Ele diz, não sei, você não me deixou escolher nada, agora escolhe para mim. Essa é uma atitude negativa para o adolescente. O outro problema é a maneira como você lida com a criança, ensinando a criança sobre... Quer dizer, como é que você lida com ela? Com autoridade ou com autoritarismo? Se você lida com autoridade, é o seu tom de voz,
tranquilo e a sua presença e o seu exemplo. Posição. Você é uma pessoa que tem autoridade. O autoritarismo é o berro, eu vou fazer isso com você, eu vou fazer aquilo outro, e você tem que fazer, porque se você não fizer, eu não gosto de você. Aí você está ensinando para o seu filho o seguinte, que ele vai lá para o mundão e tem que seguir para ser amado o que o grupo faz. Então é muito perigoso isso. A criança tem que aprender a escolher, ela tem que saber que ela vai fazer as coisas para o bem dela, não é porque o pai e a mãe quer. Porque pai e mãe não estão 24 horas com os filhos. Meus filhos, quando chegaram na adolescência, eu disse para eles, filhos, mas aí você tem que saber também como educou, né? Filhos, eu não estou 24 horas com vocês, eu não sei o que vocês vão fazer. Agora vocês vão colocar em prática tudo o que vocês aprenderam. Eu confio em vocês. E a partir daí o adolescente começa a se sentir responsável pela sua vida. Não é mais a mãe e o pai que estão putricando ele para poder ensinar as coisas. Então, nós temos que aceitar o fato de que os nossos filhos adolescentes não querem ser comandados. Para isso, eles têm que ter aprendido na infância. Não tem como a gente escapar disso. Porque é aquilo que eu falo, na Bíblia está escrito, ensina quem? A criança. Não está escrito ensina ao adolescente, ensina ao jovem, ninguém vai aprender mais nada. Então, se você não ensinar como criança, você agora vai ter que deixar passar essa fase de adolescente, fazendo isso que nós estamos falando, orando, entendendo o que está acontecendo, percebendo que ele vai ser sempre contrário. Se você fala que é preto, ele diz que é branco. Se você fala que aquilo é ruim, ele diz que é bom. Então, não dê muita opinião, sabe? E fique orando e aguarde esse tempo passar, porque, olha, minha mãe dizia que era a época da gaveta. Ela falou que com 12 anos tinha que botar o filho na gaveta e tirar com 18. E eu achava isso muito engraçado. Tá bom, meus amados, que Deus possa dar sabedoria, a gente sabe que a Bíblia diz que aquele que precisar de sabedoria, peça a Deus que a dá com liberalidade. Muito bem. Essa questão, pastor Sérgio Brito, não passa também pela responsabilidade? Às vezes a gente tira a responsabilidade da criança. Não, é criança, mas tem que ter responsabilidade, porque às vezes a gente também leva um fardo que é do filho, não é nosso, é dele. Ele tem que arcar com a responsabilidade. Aí, nessa crescente, a criança sabe a responsabilidade, o adolescente sabe a responsabilidade e vai criando a cultura da responsabilidade. É isso, ou pastor Sérgio? Na verdade, é o princípio básico. É isso. Mostrar desde a infância, desde a primeira infância, a responsabilidade. Por exemplo, existem alguns pais que dizem assim, eu não posso deixar as minhas coisas embaixo na estante porque o meu filho derruba tudo. Se ensinar, não vai derrubar. Mas você também não vai conseguir isso da noite para o dia. É uma questão de persistência e paciência. Então, por exemplo, segundo os especialistas, a personalidade básica de uma criança forma-se aos 3 anos, a básica. A personalidade completa termina aos 7 anos. E os pais perdem essa fase. A formação cerebral de uma pessoa, segundo os especialistas, termina a formação aos 13 anos. E os pais querem deixar para ensinar depois que o filho já está com 15 anos. Quando eu pego casos clínicos para tratar da mãe com problema com o filho já tem 15 anos, eu falo assim, querida, a senhora perdeu a oportunidade. Nós agora temos que fazer um tratamento, mas temos que contar com o milagre de Deus, porque o que ele é hoje, ele será com 30 anos de idade. Então é uma questão de responsabilidade, primeiro dos pais, e passar essa responsabilidade aos filhos desde a infância, porque quem tem responsabilidade, quando cresce, vai cumprir os seus compromissos e não vai dar tanto trabalho. Aqui, a Patrícia participa aqui com a gente. Eu sou professora de educação infantil e percebo que adolescente rebelde é resultado de uma infância sem limites e com falta de educação. Tem uma aluna extremamente sem limites que bate na mãe, nos amigos da escola e até em mim. Aqui, a gente está acabando de falar aqui. A primeira idade, a questão da responsabilidade. Limite, então, o pessoal não sabe nem mais o que é isso. Pastor Ailton Siqueira. Pois é, pastor Eliel. Infelizmente, dentro dessa questão, dessa liberalidade, que hoje existe uma linha que segue um pensamento liberal, você não pode fazer isso com a criança, você não pode fazer aquilo com a criança, você não pode fazer, e com isso, além disso, tirou-se das crianças aquele pensamento, porque toda ação ela vai gerar uma consequência.
e levar para ela uma responsabilidade. Às vezes nós subestimamos muito as crianças e achamos que elas não estão aprendendo. Pelo contrário, elas têm uma capacidade muito grande de observar, de absorver e de nos testar o tempo todo. E aí a questão, a doutora falou uma coisa muito interessante sobre autoridade e autoritarismo, porque a questão da autoridade ela é fundamental. Eu sou daquele tempo, pastor Eliel, em que meu avô só olhava. Não precisava falar nada não. Chegava em algum lugar e só fazia assim, ó. Acabou, irmão. Não tem mais nada, tu já... E detalhe, teu avô te espancava? Não. Não era isso. Mas era a instrução firme e correta. E quando eu ultrapassava o limite que era estabelecido, eu já sabia que eu teria uma consequência sobre a minha vida. Então por quê? Porque isso foi me instruído. Os pais hoje buscam informação, a internet é maravilhosa, pastor Léo. Mas se você souber filtrar. Então os pais hoje buscam informações equivocadas, aplicam coisas que não deveriam aplicar, e o resultado é esse. A consequência é um filho que faz isso, que não respeita o pai, não respeita ninguém. E se não respeita pai, não respeita professor, e isso vem para onde? Para nossas igrejas. Porque às vezes nós queremos também algumas coisas desses adolescentes jovens e nós encontramos grande dificuldade. Por quê? Porque eles não encontraram isso dentro de casa. O pai, a mãe não trabalharam isso dentro da vida dele. E a gente, às vezes, tem grande dificuldade dentro da igreja porque esses limites não foram estabelecidos. Então, eu acredito, a professora está extremamente certa, e que os pais precisam repensar. Peça ajuda. Amado, você que está enfrentando alguma dificuldade, talvez você não tenha como voltar atrás e refazer, mas você tem meios de, a partir de agora, orando a Deus, buscando a Deus, indo na presença de Deus e pedir ajuda e de pessoas que tenham mais conhecimento que você para te ajudar a lidar com a situação. Não é vergonha você chegar, eu estar passando por uma situação e falar, César, me ajuda aqui, eu não sei o que estou fazendo, não sei o que fazer. O orgulho, às vezes, é tão grande no coração da pessoa que ela prefere que a pessoa receba o dano do que ir buscar uma ajuda em quem pode realmente ajudar a sair daquela situação. Muito bem. Doutora Sueli, essa fase da adolescência é uma fase de aprendizado? Se aprende nessa fase? Eu queria só fazer essa pergunta, eu quero encaminhar aqui para o César aqui uma questão. Se aprende nessa fase, porque a gente está entendendo que tem a fase do conhecimento, da formação do caráter, que até os 7 e tal, e você vê. Como é que é nessa fase? O adolescente só aprende as coisas da escola. O raciocínio lógico, matemática, se quiser também, né? Porque se não quiser, nem isso aprende. Mas a mente dele é aquilo que o pastor Sérgio falou. A infância ele tem uma mente absortiva. Ele absorve as coisas do ambiente e aquilo que lhe é ensinado. Na fase da adolescência, ele tem uma mente seletiva. Ele vai selecionar o que ele quer fazer, né? Então, é muito complicado. Pois é, e aí, Sérgio, eu quero entrar exatamente aqui. Aí entra o quê? Vou usar aqui um termo aqui, entre aspas. Entra a malandragem. Deixa eu mudar o termo. Entra a vivência. Entra, de fato, a experiência de quem já trilhou aquele caminho. Entra a amizade. O que entra, então, aí? Se o sujeito nessa idade não aprende mais, ou então ele é seletivo. O que faz, então? Como é que monta, então, para não deixar o sujeito cair no buraco? Porque, às vezes, o outro caiu no buraco, quer evitar e não. Como é que faz, pastor César? Pois é, o que estou falando, entender o adolescente, acho que todos entendemos. Suportar nem todos. Porque é enfadonho, né? A fase da adolescência a gente sabe dessa vitalidade, então é complicado. Agora, como é que faz uma situação dessa? Então, eu entendo, o que a doutora Sueli falou, eu entendi o que ela disse, quer dizer, o aprendizado seria mais cultural, porque se a gente afirma aqui, como o pastor Sérgio Brito colocou agora, que a formação do caráter é até tantos anos, depois tantos anos, então está formado já. Mas se eu assinar embaixo isso com absoluta precisão, então eu vou descartar a possibilidade de se aprender mais qualquer coisa daqui para frente. Valores podem ser aprendidos, devem ser ministrados na fase adequada, mas nada impede que aquela pessoa que não teve o privilégio de, na fase adequada, ter sido ministrada a ela aqueles valores, que a posteriori sejam ministrados esse ensinamento e com pouco de esforço, pessoal. E se ela for tendente,
tiver um caráter que favorável aos bons costumes, se for aquela pessoa inclinada a ter um comportamento bom, ela vai assimilar. Mas não na adolescência. Não, porque é por causa do conflito. O adolescente está perdido naquela pujança da vida. Ele tá é o que eu disse aqui, uma coisa que parece contraditório. Eu entendo a adolescência como sendo aquela fase que ele está se encontrando e está mais perdido do que antes. Como é que pode você estar mais perdido se ele está se encontrando agora? Por causa da confusão, é muita vitalidade, é muito raciocínio rápido, é muita coisa e pouca capacidade de administrar essa potencialidade. Então, a situação, eu acredito que além do potencial cultural, porque senão a gente define aqui, olha, passou dos 7 anos, não adianta ensinar mais valores. Acabou. Não, a gente vai correr um risco. Eu entendo que a fase da absorção é a fase biologicamente já comprovada, biopsíquica, da faixa etária que a pessoa assimila. Agora, eu não estimularia ouvintes da melodia, por exemplo, já passou dos 7, do 8, agora não adianta mais deixar para lá, porque agora é o Deus dará. Eu acho que deve se ministrar até a mim, com 60 anos. Porque vamos usar uma parábola, uma passagem aqui de Salomão, que não tem nada a ver, mas se você fizer uma adequação por analogia. Dê instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Se eu partir da premissa anterior, o sábio já sabe tudo, mas no momento em que é possível o sábio saber mais ainda, ser mais sábio ainda que passando da faixa etária adequada, eu acredito na possibilidade de se assimilar valores e por isso acho que se deve insistir nessa direção. E aí, doutora, seria então por visualização? Tipo assim, pegou o sujeito, tá fumando maconha. Aí pega uma cena da televisão, passa nos programas da tarde, o sujeito cheio de preso lá dentro, lá do Carandiru, sei lá da onde, lá no meio daquele negócio. Olha só, o final de quem faz isso é ali. Não é válido isso? Você está falando? Claro que é. É por aí, é por amostragem, doutora. Olha... Ou pode ser? Como é que é isso? Sabe o que acontece? Aqui no Brasil, nós temos leis horrorosas que favorecem o erro do adolescente. Né? Você pega um adolescente fumando maconha, ele vai lá para a delegacia, você paga, ou sei lá, ou leva para não sei para onde, e sai logo, e as coisas não vão resolver. Então, essa coisa de valores, César, só vai acontecer se o adolescente quiser. Né? Eu já falei sobre isso, que nos Estados Unidos tem um programa que chama terapia de choque. Se nós tivéssemos isso aqui, ia ser ótimo. Que eles levam o adolescente para a cadeia e mandam os presos imprensarem eles e falarem: olha, é esse o seu destino, é isso que você quer, você vem para cá, nós vamos pegar você, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. E os meninos saem de lá apavorados e mudam. Porque aí você também pode apavorar e não mudar. Deixa de ser uma modalidade de ensinamento. Mas aqui no Brasil, infelizmente, não podemos fazer isso. Agora, o que eu queria dizer, que é uma coisa muito importante... Mas a gente vê na propaganda do acidente do carro. Passando na Avenida Brasil, tem aquele carro todo amassado lá, batido, todo escangalhado assim. Choca, ali, ó, esse aqui dirigiu bêbado, não sei o que, então não deixa de ser um tratamento desse, né? Mas eles não param de dirigir, esse que é o problema. Porque, principalmente o adolescente, ele se acha o máximo, ele se acha um Deus, nada vai acontecer com ele, ele não tem medo das coisas. Então não adianta você amedrontá-lo, porque ele vai dizer: não, comigo não acontece. Esse é o problema do adolescente. Ele se acha um super-homem. Então, o maior problema da educação do adolescente é o fato de nós não termos paciência com eles. Nós não temos aquela paciência de ficar explicando, tratando ele com amor. Olha o que fala em Colossenses. Eu vou terminar minha palavra com isso aqui. Pais, não repreendam tanto seus filhos a ponto de eles ficarem desanimados e desistirem de esforçar-se. Quanto mais você critica o adolescente, menos vontade ele tem de ser bom. Quando você começa a exaltar as coisas boas, sempre que meu neto chegou para mim e disse assim: vó, mas vocês só me malham. Todo mundo só fala o que eu faço de errado. Né? A vontade da gente é dizer assim: pô, mas você só faz coisa errada. Se você fizer alguma coisa boa, nós vamos te elogiar. Mas aí você começa a procurar pequeninas coisas que ele faça que no dia a dia você não percebe. Puxa, obrigado, você foi no mercado comigo. Puxa, legal, você me telefonou. Então, elogiar mais do que criticar, porque a crítica não leva ninguém a aprender. Muito bem. Eu confesso que eu gostaria demais
de seguir com esse debate. Tem tanta coisa aqui pra gente falar sobre isso, porque é um negócio assim, impressionante, explodindo aqui na internet, aqui online. Aqui tantos conflitos, experiências também dolorosas de pais. Deixar claro aqui, você que tem filho agora pequeno, você que está se casando, você que tem filho bebê, né? Aproveite essa oportunidade para incutir as coisas boas, os valores da vida. Porque depois de uma certa fase, tal qual foi comentado aqui, você vai ter que ter uma habilidade maior. E aí, com a ajuda, assim, do Espírito Santo, de uma maneira muito forte também. Então, vamos estar refletindo